pergunta, provavelmente essencial: onde é que a Grécia fica? A Grécia é localizada no sudeste da Europa, no sul da Península Balcânica e envolvida pelo Mar Mediterrâneo, onde ocorriam muitas trocas comerciais e relações entre culturas. A Península Balcânica é uma porção de território que fica no continente europeu. Acreditem ou não, a Grécia é um país que tem sua cultura étnica muito diversificada. Isso significa que ela não foi formada por um povo só, mas sim de diferentes culturas e etnias que vieram de diferentes locais da Europa. Antes de começar, para deixar um pouquinho mais organizado e entendível, a gente vai dividir os períodos da história da Grécia em 5: pré-homérico, homérico, arcaico, helenístico e clássico. 3 diferentes etnias, de diferentes locais da Europa, foram ocupar o território que hoje conhecemos como Grécia. Elas não se denominavam como gregas, e lá também não era chamado de Grécia. Essas 3 culturas acreditavam descender de um ancestral em comum chamado Heleno. O Heleno faz parte da mitologia grega. É o herói Heleno. O território hoje conhecido como Grécia, que essas 3 etnias passaram a habitar, era chamado de Hélade. Tem algo a ver com um nome muito comum usado hoje em dia, Helena, de origem grega. O termo gregos e Grécia foi invenção dos romanos, logo quando a Grécia se tornou província do Império Romano no final dessa história, mas isso faz parte de outro assunto. Bom, esses 3 grupos, chamados aqueus, eólios e jônios, ou jônicos, foram viver em conjunto, dando início à população da época, até que chegaram os dórios querendo ocupar seu território. E conseguiram, porque esses 3 grupos foram atacados de todas as formas possíveis, fazendo com que eles tivessem medo de continuar no território. Então eles migraram para diversas partes do mundo, o que ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Lembrando que os aqueus, os eólios e os jônios foram aqueles 3 primeiros grupos que chegaram primeiro, e os dórios foram os que ocuparam o seu território. Depois que ocorre essa primeira diáspora grega, o período pré-homérico se acaba e dá início ao período homérico. Esse nome estranho, homérico, veio de um cara chamado Homero. Ele era um poeta que escreveu os famosos poemas Ilíada e Odisseia, que falam sobre a guerra de Troia. Em Ilíada, conta a história de Troia, que acaba raptando Helena, e exércitos gregos tentam recuperá-la através do herói Odisseu. Depois da Ilíada vem a história de Odisseia, que conta a história de quando Odisseu retorna à sua terra após a guerra de Troia. Depois que a Grécia, antiga Hélade, foi ocupada, grupos de família começaram a se formar, grupos familiares, chamados genos. Eles praticavam atividades agrícolas em seus territórios, ou propriedades. Esses grupos eram comandados pelos paters. Os paters têm um significado como chefe de família, pai, patriarca, e eles comandavam, geriam e cuidavam dos oikos, que significa casa ou família. Não sei se eu contei pra vocês, mas a Grécia é um território muito montanhoso e pouco fértil. Isso fazia com que as atividades agrícolas não surtissem muito efeito ou não pudessem ser praticadas. O que acontecia é que alguns desses grupos familiares tinham acessos mais férteis do que outros, o que levava esses outros a serem mais pobres e terem que se mudar de lá por questão de sobrevivência, novamente para outros lugares do mundo, o que ficou conhecido como a segunda diáspora grega. Tá, até agora a gente só falou do que aconteceu dentro da Grécia, né? Mas e essa história de os outros grupos migrarem para fora da Grécia, para diferentes locais dentro do mundo e até para outros locais dentro da Europa? Bom, eles chegaram inclusive até a Península Itálica, formando diversas polis e colonizando esses locais. As polis eram cidades-estado. O significado de cidades-estado era que cada polis, ou seja, cada cidade, funcionava de maneira independente. Elas tinham suas próprias regras políticas, culturais, mas estavam conectadas de alguma forma, porque eram os gregos que as colonizavam. Os gregos colonizando esses novos territórios e formando lá suas polis, iniciaram um período arcaico. No período arcaico, sabe os parters, aqueles que eu tinha falado antes? Eles eram muito poderosos, vocês não têm noção do poder deles. Eles eram os donos dos oikos, líderes de família, e com isso eles formaram a aristocracia. A aristocracia é uma organização sociopolítica, em que os parters obtinham poder por herança ou por concessão, formando a classe nobre. Vamos deixar bem claro aqui que essas polis, elas antes seguiam um sistema político monárquico, em que um rei ou um imperador cuidava da cidade inteira. O poder estava na mão de um só. Depois, em que houve essa aristocracia,
Iniciou-se então a oligarquia, um outro sistema político que significa poder na mão de poucos. O que acontece é que esses párters, por serem muito poderosos, pegaram todo o poder para si. Eles descentralizaram o poder do rei e começaram a organizar a cidade da forma deles. Para decidir o que eles fariam na cidade, eles precisavam conversar e entrar num consenso. E aí eles se reuniam em conselhos, e foi daí que surgiu a política, e foi o início de toda a política. Eles eram quem coordenavam a cidade, então eles deram início a muitas coisas, como as assembleias, os conselhos, as regras, as constituições e tudo que eles precisavam para manter a cidade da melhor forma possível. Ou pelo menos era o que eles achavam. Culturalmente, gente, a Grécia era unida como um todo. Mas cada polis tinha sua política, sua assembleia e seu governo. Exatamente por isso, elas eram chamadas de cidade-estado, como eu disse. Eram como se cada cidade fosse um país individual com suas próprias regras. Como elas tinham sistemas políticos diferentes, algumas podiam ser oligárquicas, democráticas, tirânicas e etc. Depois de um tempo ocorreu a queda da oligarquia. Lembram? Oligarquia. Aquele sistema que aconteceu depois da monarquia, em que os páters, eupátridas, líderes de família, nobres, como vocês quiserem chamar, descentralizavam o poder do rei e coordenavam todos eles juntos uma só polis. A queda da oligarquia aconteceu por disputa por poder. Era um eupátrida que queria mandar mais na cidade do que outro, ter mais poder que outro, e isso gerava uma falta de consenso, sabe? Também havia privilégios demais a eles, aos eupátridas, gerando revolta por parte da população. Porque acontecia uma má divisão de bens e repartições de território, já que eram os nobres que eram quem mandavam em tudo, então, consequentemente, tudo era repartido de forma desigual à população e eles, o que gerava insatisfação por parte da população, que nem eram considerados cidadãos realmente. Vocês vão ver mais pra frente que tem uma série de pré-requisitos que são exigidos para você ser considerado apenas um cidadão na Grécia, e isso em várias cidades, tá? Atenas era uma das cidades que ficou mais famosa na história da Grécia. Atenas é o berço da democracia. Clístenes era considerado o pai da democracia. Ele aumentou cada vez mais as eclésias, que eram como eram chamadas as assembleias da época, e deu o poder na mão do povo. Tanto que democracia significa poder na mão de todos. Diferente da oligarquia, que tinha como significado poder na mão de poucos. Até porque muito pouco da população eram considerados nobres, eupátridas, líderes de família. Assim como em Atenas, ser considerado um cidadão era extremamente difícil. Só quem podia exercer a política era quem era cidadão. Cidadão, qualquer um que habitava a cidade. Na época não era bem isso não. Estrutura social. Bom, dividi esse tema em 6 tópicos. O primeiro tópico são as classes gregas. Iremos falar sobre os cidadãos, metecos e escravos. O segundo tópico, iremos falar sobre a pobreza. No terceiro tópico, sobre os alimentos. No quarto tópico, sobre as vestimentas. No quinto tópico, sobre a vila. E no sexto tópico, sobre as curiosidades. Bom, sobre o primeiro tópico, as classes da sociedade grega variavam-se de uma cidade-estado para outra. Atenas, capital da Grécia, contava com 3 classes. Cidadãos, os eupátridas. Somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia. As mulheres e as crianças não faziam parte do grupo dos cidadãos. Os metecos eram os estrangeiros que habitavam Atenas. Não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Em geral, pagavam impostos para viver em Atenas e estavam obrigados à prestação de serviço militar. Os escravos formavam a grande maioria da população ateniense, pois para cada cidadão adulto chegou a existir cerca de 18 escravos. Os escravos eram considerados propriedade do seu senhor. Embora houvesse leis que os protegiam contra excesso de maus tratos, Atenas era um estado que garantia a democracia da minoria às custas da escravidão da maioria. Para ser ao menos considerado cidadão em Atenas, você tinha que ser homem, maior de 21 anos e ser de origem ateniense. Eu tenho um dado interessante para vocês. 10% da população podia exercer política e 90% eram crianças, mulheres, estrangeiros ou escravos. Muito pouco da população podia exercer política, por mais que o conceito de democracia fosse poder na mão de todos. Todos os cidadãos. O resto não podia ter direito a nada. Na Grécia, a pobreza era sempre uma hóspede. O povo levava uma vida simples, começando na moradia,
que era de pedra ou de tijolos secos ao sol e cobertos com estuque. A maioria dos gregos faziam apenas 2 refeições por dia. O almoço, chamado ariston, muitas vezes consistia em somente um prato de feijão ou de ervilhas. Ao cair da noite, havia o deipnon, a refeição principal, que incluía pão, queijo, figos, azeitonas e, por vezes, um pedaço de carne ou queijo. Os gregos desenvolveram um belo e gracioso traje. Homens e mulheres usavam um quitão, uma túnica que desciam até os joelhos ou tornozelos, e um cinto estreito que prendia na cintura do quitão feminino. Grande parte dessas túnicas eram feitas de lã. Apenas para os mais ricos podiam tê-las de algodão ou linho. O povo usava quitões de cor marrom para o trabalho e de cor branca nas ocasiões formais. Dentro de casa, os gregos habitualmente andavam descalços. Na rua, muitos usavam sandálias. A maioria dos gregos andava com as cabeças descobertas. Cada vila ou cidade contava com um ginásio ao ar livre, onde homens podiam praticar exercícios ou vários tipos de jogos com bola. As crianças geralmente rolavam aros ou brincavam com bonecas. Os homens mais velhos sentavam-se na ágora. Apesar da diferença política e governamental, as polis tinham 2 coisas em comum. Sempre. Uma ágora e uma acrópole. Uma ágora era uma praça central em que os nobres usavam para fazer política e discutir. E uma acrópole era o local mais alto das polis. Ela foi administrada por Péricles, o governador que mandava na época, por volta de 450 d.C. Ela é conhecida por inúmeras construções que ainda estão de pé, sendo algumas delas Teatro Dionísio, Propíleo, Herácliton, Templo de Níquel e entre outras. Ela foi construída em uma grande montanha. Por ser uma construção em um local alto, os gregos a nomearam dessa maneira, porque Acrópole em si significa cidade alta, traduzindo literalmente. Então, ela é meio que uma fortaleza num local em que se tem uma ampla visão de tudo. Os gregos não construíram apenas para se defenderem de prováveis e possíveis invasões. Eles construíram para ter paz e sossego, porque era um local muito calmo, um local onde eles, apesar de não ter uma agricultura muito boa, um local que não tinha um solo muito fértil, eles tinham uma vida tranquila, né? Eles conseguiam admirar os seus deuses, sem inimigos atacando a todo momento. A mulher grega trabalhava quase todo o tempo e tinha poucos divertimentos. As caçadas eram passatempos prediletos nas propriedades rurais. A Grécia era um território muito pequeno. Cada vez que a população ia aumentando, ela ficava menor. Isso deu um problema populacional tão grande que parte da população se espalhava pelo mundo. Eles não costumavam ficar no mesmo lugar, exatamente por essa falta de espaço. Essa migração para o resto do mundo todo ficou conhecido como colonização arcaica. Eles formaram novas polis pelo mundo todo. Por isso tem até uma cidade no sul da Itália chamada Nápoles, de Neápolis, de origem grega. Além disso, eles colonizaram outros países como Egito, França, Rússia. Com isso, o Ocidente foi muito influenciado pela cultura grega, e é até hoje. Um exemplo dessa influência são os Jogos Olímpicos, que acontecem em nosso mundo de 4 em 4 anos. Na Grécia Antiga, eles também faziam esse tipo de Olimpíadas, para cultuar os seus deuses, com base nas aptidões de cada atleta. A tocha olímpica utilizada nas nossas Olimpíadas também já existia nessa época. Cada vez que eles formavam uma nova polis em determinado país, eles colocavam uma tocha dentro de um altar para proteger os gregos nas polis. Era um sinal de que os deuses estavam com eles e eles estavam protegidos. Isso inspirou o ritual da tocha olímpica, que passa pelo mundo todo até chegar na sede das Olimpíadas. O caso desse ano foi Tóquio. Acabou a história de Atenas, vamos para Esparta. Uma cidade um pouquinho rival, uma cidade um tanto quanto diferente. Lembra que eu falei dos dórios? Aqueles povos que colonizaram a terra das outras 3 etnias que estavam lá presentes? Foram eles que fundaram Esparta. Eles tinham um caráter de militarismo, eles eram guerreiros e eram agressivos. Para eles não tinham mais nem menos, eles pensavam muito pouco antes de agir. Assim como Atenas, tinham pré-requisitos para você ser considerado cidadão de Esparta. Era necessário ser homem, ser nascido em Esparta e treinado desde os 7 anos de idade para se tornar um guerreiro. Em Atenas, as mulheres eram muito pouco valorizadas. Tanto que o comum lá eram os homens terem relações entre eles mesmos.
As mulheres serviam mais para reprodução e para servir os homens. Já em Esparta, as mulheres eram glorificadas por serem consideradas matriarcas e davam à luz a uma criança que futuramente seria um guerreiro protetor da cidade. A gente fala muito de Esparta e Atenas porque elas foram duas cidades que se sobressaíram na história da Grécia Antiga e contribuíram muito para a formação e entendimento dela. Esparta era composta por 3 classes de pessoas: os eupátridas, os páters, os ricos, os nobres. Em Esparta eles tinham uma origem mais guerreira, mais agressiva. Então eles eram a elite guerreira. Eles tinham direitos políticos, eles eram os únicos com direitos políticos em Esparta. Tinham os periecos, eles eram mais a periferia, a classe média, e eles não tinham direito político. E tinham os ilotas, eram escravos proprietários do Estado. Diferente de Atenas, os escravos de Esparta eram propriedades do Estado. Eles eram escravizados pelos dórios, eles não podiam ser vendidos, pois não eram propriedade privada, eles eram propriedade do Estado. Portanto, qualquer um que tivesse uma classe acima deles podiam dar ordens a eles e eles eram obrigados a cumprir. Já em Atenas, você devia comprar um escravo, alugar um escravo. Se você não tivesse posse sobre aquele escravo, ele não era seu e não tinha direito de cumprir suas ordens. O sistema político de Esparta era uma diarquia, diferente de monarquia. Monarquia, poder na mão de um, e diarquia, poder na mão de 2. Então eram 2 reis. Um deles cuidava mais da administração e coordenação da cidade. Já o outro era militar. Os espartanos acreditavam que impor sua opinião e falar questiona as autoridades. E os atenienses adoravam discutir em assembleias, então eles tinham muito conflito, eram conflitos de pensamento, de sistema político, eram cidades conflituosas entre si. Agora que a gente explicou todo o conceito de Atenas e Esparta, 2 cidades importantíssimas para a história antiga da Grécia, a gente pode concluir o período arcaico e dar início a um período muito importante, que é o período clássico. O período clássico inicia-se com a guerra entre os persas e as cidades gregas. Os persas estavam no meio de uma expansão em direção de uma área colonizada pelos gregos. Nesse contexto, Atenas lidera uma aliança militar de cidades gregas chamada Liga de Delos. Através dessa aliança, as cidades deveriam contribuir com impostos e navios para que os gregos unissem e ganhassem a guerra, o que de fato veio a acontecer no final. No final da guerra, Atenas terminou completamente invadida e incendiada pelos persas. Após tudo isso, Péricles governa e reconstrói a cidade de Atenas, mantendo o controle da cidade sobre a Liga de Delos. Ao fim da guerra, a Liga se desfaz, mas Atenas continua cobrando impostos nas cidades gregas para que elas se reconstruíssem. Nesse período, diversas obras são feitas, marcando esse momento cultural. O imperialismo exercido por Atenas na Liga de Delos confrontou-se com os interesses da cidade de Corinto, aliada a Esparta. Sendo assim, Esparta lidera uma aliança militar para fazer frente a esse imperialismo, a Liga de Peloponeso. Assim, inicia-se a Guerra de Peloponeso, entre Esparta e Atenas. Esse conflito durou 4 décadas, no qual Esparta sai vitoriosa e impõe seu modelo militarista e oligárquico em Atenas, acabando assim com a democracia ateniense. A principal invasão foi feita pelo Império Macedônico, que estava sob a liderança de Alexandre o Grande. O Império Macedônico não só dominava a cultura grega, mas também as de outras civilizações orientais. A mistura dessas culturas dá origem à cultura helenística, que fez surgir um novo período na história grega. Nós também devemos lembrar do legado grego, pois eles criaram a democracia, a filosofia, a história, o teatro e os poemas épicos. Tudo isso influenciou a atual sociedade ocidental, fazendo da civilização grega uma civilização clássica. O Partenon de Atenas foi feito na parte superior da Acrópole por volta do século 6 a.C. Ele foi feito em uma montanha, com uma ampla visão do mundo externo. Ele foi dedicado à deusa Atena, não só por ela ser a deusa da sabedoria e uma grande guerreira. Foi dedicada por ela ser a mãe das cidades. Eles acreditavam que ela era mais que uma deusa da sabedoria. Eles acreditavam que ela cuidava das cidades e das pessoas que moravam nas cidades. O templo foi dividido em 3 salões principais, sendo eles Cela, ou melhor, Naus, que significa salão principal, onde se encontrava a estátua de Atenas, O segundo salão era o pórtico,
O pórtico é a parte da frente do templo, onde se encontravam os grandes pilares do Párteno, né? E o Opisthodemos é o salão onde eles guardavam os tesouros. Por serem um povo que, com uma agricultura muito precária, era difícil para eles conseguirem bastante dinheiro, bastante riqueza, né? Então eles eram um povo que saqueava outras aldeias, outras cidades, né? Então eles tinham que guardar um local seguro. E dentro do Párteno tinha esse salão específico para as riquezas. O principal escultor da estátua de Atena foi Fídias, e ele também colaborou com a construção de várias outras obras com outros escultores. A estátua de Atena foi feita por volta do século V a.C. e com os 12 metros que ela tem, Fídias demorou mais ou menos 8 anos para construí-la. Os principais materiais usados foram marfim, que é a pele de Atena, e ouro, que é a roupa e os acessórios. Como o Victor disse, escolheram fazer essa estátua no Párteno porque acreditavam que Atena era a deusa da cidade e que protegia os cidadãos. Estátuas. A estátua da esquerda representa Aristóteles, um dos maiores filósofos e pensadores da Grécia Antiga. Aristóteles foi discípulo de Platão e fundou uma das escolas mais importantes em Atenas, que era a escola filosófica, chamada de Liceu. Além disso, sistematizou e separou o conhecimento da antiguidade. A Vênus de Milo é uma das estátuas mais visitadas no mundo inteiro. Ela foi encontrada por volta de 1880, além de representar a deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Foi construída por Alexandre de Antioquia, tem mais ou menos 203 centímetros de altura. O primeiro registro de um teatro ocorreu na Acrópole, na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Foi construído na encosta de uma montanha, com a capacidade de mais ou menos de 7.000 pessoas. O mesmo se chama Teatro Dionísio. Uma vez por ano, principalmente durante a primavera, os gregos comemoravam as colheitas de uva durante alguns dias, fazendo encenações e vinho em homenagem ao deus Dionísio. Em um desses festivais, um homem chamado Tepes colocou uma máscara e cachos de uva em cima da sua cabeça e saiu por aí dizendo que era o deus Dionísio. Todo mundo ficou espantado porque ninguém nunca tinha feito isso antes. Daí pra frente, esse tipo de encenação ficou mais frequente. A origem do nome Teatro do Dionísio vem porque o deus Dionísio era o deus da fertilidade, deus do vinho e deus do teatro. Coliseu. O Coliseu é uma das construções que prova como os gregos estavam bem mais avançados no seu tempo. Além de ser um dos edifícios mais bem preservados da história, o processo de criação foi um tanto quanto conturbado. No ano 54 d.C., o imperador que comandava a Grécia se chamava Cláudio. Ele tinha 3 esposas. Uma delas em específico se chamava Agripina. Ela tinha um filho com um homem bastardo, então seu filho Nero não poderia herdar o trono. Ela, entristecida com a situação, começou a fazer a cabeça de Cláudio, pedindo para que ele desse todos os seus bens após sua morte para seu filho. Então Cláudio, comovido, confirma quem seria seu sucessor. Então Agripina arma um plano em que Cláudio iria ingerir um alimento envenenado. Após a morte de Cláudio, Nero assume o controle da Grécia com apenas 16 anos. Desde já, financiou grandes projetos do palácio, gastando fortunas e fortunas. Com o passar dos anos, a interferência de sua mãe em seu governo acabou sendo mais frequente. Ela, com sede de poder, queria se aproveitar de Nero para tentar assumir o trono. Então, nada contente com a má intenção de sua mãe, Nero ordena o assassinato da mesma. Nero era muito ganancioso e não pensava no povo. Ele queria construir um palácio com um lago artificial para ele. Esse palácio ia cobrir um grande espaço da Grécia. Só que na cidade não tinha tanto espaço para construir. Então Nero decidiu queimar grande parte da cidade com um incêndio que durou 5 dias. Depois de liberar o espaço para construção, Nero precisou de dinheiro para financiar o projeto. Então aumentou os impostos. Os cidadãos não ficaram contentes pela destruição e os impostos aumentados, então Nero foi declarado inimigo do Estado. Pouco tempo depois de concluir sua mansão, Nero foi sentenciado à morte, mas ele era orgulhoso demais, então ele se suicidou. A Roma precisava de um novo rei, então depois de muitos conflitos, um homem chamado Flávio Vespasiano, que era um militar respeitado e muito confiável, tornou-se o novo imperador. Vespasiano sabia que o povo tinha muito poder, até mesmo com um imperador. Então seu primeiro projeto era uma construção para o povo.
O Império estava sem dinheiro, então eles atacaram Jerusalém, que era uma cidade próxima, saquearam e escravizaram 30 mil judeus. A construção que Vespasiano queria fazer era muito grande, e o único espaço que ele tinha para construir era o lago da mansão de Nero. Os engenheiros circularam o lago com um sistema de canais de até 6 metros de profundidade e 15 metros de largura. Eles cavaram manualmente até um rio próximo. Depois de drenar toda a água, eles perceberam que o solo era ruim porque era muito lameado, então eles precisavam criar uma base forte para sustentar a construção. Os engenheiros misturaram argamassa com pozzolana. Argamassa era água e cal, e pozzolana era um pó de vulcão que ficava próximo e ficava duro quando se solidificava. E essa mistura era mais forte até do que o concreto atual. Com esse concreto de pozzolana, encheram uma área de 200 mil metros cúbicos, que era a mesma área do lago artificial de Nero. Os romanos usaram uma técnica de arco, que sustenta da mesma maneira que uma parede maciça, mas tinha um formato de arco que economizava material. O primeiro andar foi totalmente esculpido, só que eles perceberam que demorava muito tempo, porque eles tinham que ir um lugar muito longe para buscar as pedras, e esculpir demandava muita mão de obra especializada. Então eles usaram uma técnica que permitia economia de material e tempo, e não precisava de mão de obra especializada. Eles começaram a construir os arcos com um concreto conhecido como dórico, que era tipo um tijolo leve, permitindo uma construção maior. As arquibancadas eram separadas por uma hierarquia, onde os senadores ficavam na primeira linha de assentos, os comerciantes ricos e familiares dos senadores ficavam na primeira fileira, a classe média ficava na segunda fileira, os cidadãos romanos ficavam na terceira fileira, e os escravos, crianças e mulheres ficavam na quarta e última fileira. E o imperador ficava em uma cúpula, que era uma construção que praticamente ficava dentro da arena. Muitos arcos do primeiro andar permitiam acesso às arquibancadas do Coliseu, e eles ganhavam ingressos com números que levavam exatamente para a classe deles. Antes que a obra pudesse ser concluída, Vespasiano morre, deixando o império para seu sucessor e também seu filho, chamado de Tico. Tico realiza 117 dias de jogo, sendo a maioria deles sangrentos. Só para se ter uma noção, no primeiro dia mais de 5 mil animais foram mortos e mais de uma dezena de pessoas morreram lutando, ou foram executadas para o entretenimento do público. E no início, os gladiadores eram apenas escravos que lutavam pelas suas vidas. Com o passar do tempo, a fama de ser gladiador começou a aumentar. Então, o povo romano começou a ter mais respeito aos gladiadores. O imperador, nada satisfeito com isso, começou a criar escolas para gladiadores, assim dando não só oportunidades para os escravos, mas sim para as pessoas, para que aqueles que conseguem ter condições para um bom treinamento possam lutar e vencer daqueles que não têm, que no caso seriam os escravos. Além disso, há relatos que os romanos inundavam o Coliseu propositalmente. Essa teoria ganhou mais força na década de 90, onde foi descoberto grandes aquedutos para movimentar um volume imenso de água. Eles faziam isso para supostamente fazer encenações de grandes batalhas navais que ocorreram no passado. Existe a teoria também que isso durou pouquíssimo tempo, por conta de ser muito trabalhoso e por eles terem aprimorado o chão, por eles terem feito um relevo a mais na parte inferior. E com o passar do tempo, o Coliseu foi se tornando mais famoso, atraindo mais pessoas. Então os romanos tiveram uma grande ideia de acrescentar assentos de madeira, assim saindo da capacidade total de 50 mil pessoas para 90 mil. A parte superior do Coliseu era coberta por um tecido e corda. Esse tecido servia para cobrir as pessoas do sol. Além disso, ele era operado por mais de 1000 pessoas, e normalmente essas pessoas eram escravas. O Coliseu é uma das 7 maravilhas do mundo, e sofreu danos apenas com um único terremoto. Só que esse terremoto não foi um terremoto qualquer, ele foi muito forte. No entanto, que o Coliseu perdeu cerca de quase metade da sua infraestrutura superior, ou seja, da parte de cima. Por isso que ele tem essa parte quebrada nas laterais.